E uma coisa que eu gosto de destacar é que a resposta hipertrófica ela é muito individualizada. Há pessoas que fazendo o mesmo protocolo ganham muito, outras ganham pouco, outras ganham nada e outras até perdem. Toda essas características, essas diferenças gigantes, eu coloco em várias aulas, principalmente nessas últimas aqui. Lá eu dou boa dimensão de como que a hipertrofia ela é muito individualizada. A variação ela é muito grande entre pessoas diferentes, enquanto que intra-sujeito aí diminui bastante. A gente sabe disso porque temos vários experimentos onde uma perna, por exemplo, treina de um jeito e a outra perna da mesma pessoa treina de outro jeito, e essa variação ela não é tão grande, mesmo quando eu faço grandes variações do treinamento, mostrando que o fator intrínseco é um fator muito importante. Já a variação entre indivíduos, ela é muito grande, porque há pessoas que respondem mais, pessoas que respondem menos. Inclusive, hoje temos estudos que separam pessoas que respondem mais, que a gente pode chamar aqui de hiperresponsivos, e pessoas que respondem menos, que são os hiporresponsivos, para tentar entender essas diferenças. Já temos algumas coisas bem legais sendo produzidas. Mas a questão aqui é por que que essa resposta é tão individualizada? Por que que pessoas diferem tanto? E aí eu vou dar aqui uma sinalizada de razões possíveis para explicar isso. Eu em aula costumo dizer que, assim como características que a gente enxerga nas pessoas dentro de um espaço de aula são diferentes, por exemplo, tamanho do nariz, cor do olho, tamanho da orelha, da boca, enfim, tudo isso é diferente entre as pessoas. Não há razão para a gente imaginar ou acreditar que lá para dentro, naquilo que a gente não está vendo, as coisas seriam iguais. Então, didaticamente, eu vou separar aqui em três etapas. A etapa 1, que são os estímulos. Então, os estímulos, por si só, já podem ser bem diferentes. Então, estou falando ali do estresse de tensão, estresse metabólico, microlesões. O estresse tensional, nós temos evidências diretas. Essas coisas, por si só, já podem diferir bastante entre as pessoas. Seguindo, eu estou chamando aqui dos sensores ou iniciadores. Depois que eu dou um estímulo, para chegar lá na síntese miofibrilar, eu tenho que sinalizar essa cascata hipertrófica. Então, os mecanosensores. Nós temos vários mecanosensores já conhecidos e sugeridos. Integrinas, costâmeros, essa aqui é uma quinase, né? A FAC, titina, filamina C. E, obviamente, que essas coisas podem diferir entre as diferentes pessoas. Metabólitos H+, potássio, aumento de ADP, lactato, radicais livres, cálcio, isso também pode diferir entre as pessoas. Os osmosensores, células satélites, temos inclusive estudo mostrando que dependendo da quantidade de célula satélite que a pessoa tem, isso pode repercutir em maior ou menor hipertrofia. A proteólise. O pensamento corrente hoje é que proteólise e síntese são fenômenos paralelos que acontecem ao mesmo tempo, mas há uma correlação muito forte entre proteólise e síntese. Toda vez que a proteólise é maior, ou oposto, né? Toda vez que a síntese é maior depois do exercício físico, a proteólise também é. Então, sempre fica essa questão se a própria proteólise não seria um iniciador da síntese. Afinal, quanto mais proteólise, mais síntese, menos proteólise, menos síntese. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso pode diferir entre pessoas. E numa terceira etapa, que é a própria cascata molecular dali, depois que inicia, você tem uma cascata molecular hipertrófica gigante. A maquinaria de síntese relacionada a ribossomos, temos estudos mostrando que pessoas mais responsivas, elas foram mais responsivas exatamente pela atividade ribossomal. Temos um estudo em particular bem interessante sobre isso. Mecanismos anticatabólicos podem diferir. Então, nisso aqui nós temos dezenas de proteínas, miocinas, genes, RNA mensageiros, atividade ribossomal e quantidade de ribossomo, fatores de transcrição. Então, esse mundo aqui é um mundo bem complexo e as pessoas, obviamente, podem diferir. E tudo isso explicando por que algumas pessoas respondem mais ou menos. O detalhe é exatamente esse, que há pessoas que você fará tudo certo
que na sua consciência acadêmica você está fazendo tudo corretamente e essa pessoa não ganha nada. E por vezes você faz a mesma coisa e a pessoa ganha muito. E eu quero dizer com isso é que, diante disso, é que por vezes, muitas vezes, o fato de uma pessoa não ter bons resultados não é culpa nem do profissional de educação física, nem da ou do nutricionista, e nem da própria pessoa, porque ninguém nasce ou escolhe não ser responsivo para isso ou para aquilo. O detalhe que é importante a gente compreender essas coisas para poder, inclusive, explicar para quem você está trabalhando como que as coisas são complexas. Há também estudos mostrando que o tamanho inicial, domínio nuclear, a gente chama de domínio nuclear uma área que o núcleo, que é uma célula muscular esquelética, ela é multinucleada, e cada núcleo é responsável por uma área. Isso é chamado de domínio nuclear. E aparentemente cada núcleo tem uma certa capacidade de tomar conta de uma área. Depois disso, se essa área vai ficando muito grande por núcleo, vai perdendo um pouco de capacidade. Então, o domínio nuclear tem estudo sugerindo, que é importante. A quantidade de células satélites tem. Receptores de andrógenos, temos um estudo bem interessante mostrando que os hiperresponsivos para hipertrofia tinham muito mais receptor de andrógeno que os hiporresponsivos. Então, são coisas que podem explicar boa parte dessas diferenças entre pessoas. E olha que aqui eu já estou considerando uma condição de ingestão ideal de nutrientes, ou seja, estou considerando que todos teriam, em tese, a mesma capacidade de captar, processar esses nutrientes, e obviamente que isso não deve ser assim. Portanto, a coisa é bem complicadinha, e o que a gente sabe mesmo é que há pessoas mais e menos responsivas, e que a variação entre as pessoas realmente é muito maior do que a variação intra-sujeito. Há ainda contrarreguladores da hipertrofia, por exemplo, miocinas, e a miostatina sendo a mais famosa relacionada à hipertrofia. Ela é uma proteína que ela inibe o crescimento. E quando essa proteína, a miostatina, ela não está presente no organismo, acontece coisas como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um modelo animal. Ó. Olha a massa muscular deste modelo animal, ou deste modelo animal. Esse modelo animal ele desenvolve uma hipertrofia gigante só por causa de não ter uma miostatina funcionante ou não produzi-la. Só uma. E nós temos muito contrarreguladores e provavelmente um punhado de coisas que a gente ainda nem sabe em virtude de outras miocinas. Sabe-se dos atrogenes, que são genes relacionados à atrofia, as vias proteolíticas, embora elas são muito conhecidas no âmbito da atrofia, mas no âmbito da hipertrofia induzida pelo treinamento de força, o quanto isso aqui é diferente entre pessoas, ainda sabemos poucos. Há muita coisa que pode explicar essa diferença entre pessoas. Eu estou dando uma sinalizada rápida de como que a coisa é complicadinha.